Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada com a presença de vocês. Nesse friozinho gostoso, né? Vamos receber tantos benefícios. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso. Obrigada. A nossa irmã e amiga espírita, a expositora da tarde e noite, é Cristina Nishimura Miura, que está vinculada à CEPAL e à URI, 10ª região. Abordará temas importantíssimos para nós, como já estamos vendo aqui no seu primeiro slide. Educação para maus pendores. E será que é fácil, Cristina, educar más inclinações? Quando que começa isso? Tem uma idade? Qual o melhor caminho para nós, pais, professores, quem está no caminho da educação? Qual será o melhor caminho? Então, na sua exposição, ela irá nos dizer sobre essas más inclinações e quando que é a hora de consertar isso e como. A mensagem de hoje vem do livro Libertação do Sofrimento, pelo médium Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. Lição 16. E a mensagem diz assim: enquanto permanece a preocupação com a instrução, com os métodos tecnológicos de preparação do indivíduo para o triunfo social, para ganhar dinheiro, e não para a autorrealização, os desastres sociais caracterizarão a cultura que se estiola numa civilização competitiva, egoísta e cínica, rica de coisas e pobre de ensinamentos elevados. Para tal cultura, o ser humano vale pelo que possui e acumula exteriormente, não pelos valores do enobrecimento e da dignidade pessoal. Desse modo, limitando a vida ao breve espaço berço-túmulo. Em face da visão espírita sobre a indestrutibilidade do ser e das suas sucessivas reencarnações, modifica-se a paisagem da agressividade e do temor, abrindo campo propício para o desenvolvimento da solidariedade e do amor, que um dia vigerão em todas as vidas. Como afirma Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, no item 872, cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Não foi por outra razão que Jesus permitiu-se o título de mestre, em razão de ser o educador sublime, que lecionou o amor como essencial à vida e o dever como diretriz de segurança para o progresso, assim como fator de equilíbrio para a aquisição da felicidade. Eleito para educar e iniciar a nova era. E Allan Kardec fez-se igualmente professor, havendo ensinado por mais de 30 anos, antes de apresentar à humanidade a doutrina espírita, por excelência, mensageira da educação integral e da vida. Então, diante dessa belíssima mensagem, convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai da vida,
Estamos aqui reunidos na CEPAL, que já nos é favorável, o ambiente, para que possamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, modificar a nossa educação sempre para melhor, entendendo que somos espíritos imortais, entendendo que tem que ser uma transformação de dentro para fora, aonde nós estivermos, na família, na sociedade, no trabalho, que a gente possa ser um educador do bem, como os bons ensinamentos de Jesus vêm há mais de 2000 anos. Abençoa, Pai, cada um de nós, os nossos familiares, as pessoas com quem convivemos, os aflitos, os doentes, e ilumina a expositora, para que suas mensagens penetrem verdadeiramente em nós, a fim de colocarmos em prática nas nossas vidas. Desde já, nossas vibrações positivas e benéficas para Cristina, que logre o máximo de êxito, amparada pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor. Com votos de muita paz, muita alegria no coração, vamos receber a expositora. Cristina, seja bem-vinda. Com muita gratidão, eu recebo todos aqui. E eu sempre falo sobre educação e hoje escolhi o tema Educação dos Maus Pendores, porque isso me pega individualmente. E ainda bem que não é preciso ser mestre para ensinar a maestria, porque assim como todos, eu também tenho maus pendores, más tendências, más inclinações a vencer. E a minha pergunta é: como vencer? Como? E então eu falo a pais, mães, mas não para quem seja pai ou mãe somente, mas quem um dia queira ser, e quem seja avô, avó, tio, tia, amigo, quem conviva com crianças, porque essas crianças estão num período de maior absorção de novos ensinamentos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz muito claramente que os pais devem dedicar-se a estudar os maus pendores desde os filhos pequenos. Todos temos, mas enquanto eles são pequenos, se nós conseguirmos observar, nós já conseguiríamos ver esses maus pendores já no seu início. E o que são esses maus pendores? Orgulho, altivez, arrogância, uma lista imensa. E quem quiser estudar quais são os maus pendores, eu convido a leitura desse livro, que tem na biblioteca, Que Bicho Ainda Existe em Você, que é um livro dedicado ao público infanto-juvenil, mas não só para o infanto-juvenil, porque ele fala de uma forma linda, porque ele coloca vivificado em animais todos esses maus pendores, todos esses defeitos que poderão se transformar em virtudes. Isso dói menos, porque ele fala em insolência, mas ele fala do pinguim insolente. Olha, quem é um pinguim insolente? Conta uma história, traz o vocabulário, para que se entenda bem quais são esses maus pendores, e depois convida à reflexão. Enfim, não vou descrever, mas o objetivo aqui é falar como, então, vencer esses maus pendores. O Evangelho diz que é para eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores. Então, entendendo que estamos educando espíritos imortais que já viveram existências anteriormente. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, principalmente o egoísmo,
o orgulho e todas aquelas que acabam vindo dessas. E quem já observou crianças pequenas, quem já acompanhou, sabe quem é aquele que só pensa nele, aquela criancinha que já pensa nos outros. E é por isso que Deus colocou sob a tutela dos pais, dentro de um lar, dentro de um convívio íntimo e próximo. Porque somente quem convive intimamente, proximamente, consegue observar, desde muito pequeno, essas más inclinações. E desde muito pequeno nós podemos modificar. E a pergunta que não cala é como, então, nós vamos trabalhar. Falando mais sobre a infância, a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência. Aquele homem velho e rabugento renasce numa criança em perturbação, como diz André Luiz, no estado de sono. Então, ele é acessível aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir. Pais, mães, avós, tios, vizinhos. Nessa fase é que se lhes pode reformar os maus pendores. Se pode melhor reformar os maus pendores. Não significa que não se possa mudar mais. Santo Agostinho já diz que nós podemos fazer a nossa autoavaliação e nós podemos nos melhorar. E Emmanuel também diz que depois de adulto, as duras provas da existência podem fazer com que o indivíduo repense. Mas se a família conseguir fazer com que essas más inclinações, esses maus pendores, sejam educados desde a tenra infância, vai poupar esse indivíduo de muitas dores em seu progresso. Então, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. E quando a gente ouve dar contas, pesa. Pesa, porque é o peso da responsabilidade. Como é que nós vamos educar? E porque tudo não é tão simples assim, nós sabemos que ainda neste mundo de provas e expiações, as famílias não são aquelas famílias ideais que nós gostaríamos. Nós temos as famílias que nós precisamos. Então, reencarnam na mesma família aqueles que talvez precisam se reconciliar. E, como não se propõe trabalhar só para si mesmo, permite Deus também que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, entre as famílias, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Então, também aqueles que já evoluíram, aqueles que já progrediram, poderão ter como um presente um espírito menos avançado para que você ajude a evoluir, ajude a desenvolver. E aí que começa a encrenca, porque pode ser que você tenha dificuldades no caminho, porque você pode ter um filho difícil, com muitos maus pendores. E o Evangelho diz, então, abraçai o vosso filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesma, um de nós dois é culpado. Então, quando você tem conflitos familiares, você pode entender que você não pode dizer que só o outro é culpado, um de nós dois é culpado. Porque nós podemos deduzir que um ou outro já odiou muito, já foi muito ofendido, ainda está odiando, precisa perdoar, precisa se reconciliar. E estão encarnados como pai, filho, mãe, filho, irmão, sogra, o que for. E o Evangelho também diz, portanto, não escorraceis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Abraceis, porque um de nós errou. E aí começa a confusão na cabeça. Se nós somos responsáveis por educar esses maus pendores, se nós somos então tão responsáveis pelo melhoramento desses que estão sob nossa tutela, e que se diz tanto nesse mundo que existe muita liberdade, muita libertinagem e que as crianças estão sem limites, o Evangelho vem e traz que nós não devemos escorraçar as crianças. Então, como é isso? Que orientações são essas? Entenda que nós precisamos trabalhar sempre com amor. Então, buscando o como educar os maus pendores, nós buscamos, então, o exemplo de Jesus. O que, então, Jesus traz sobre como trabalhar maus pendores? Disse muito na educação que nós precisamos ter um objetivo, uma meta. Aonde você quer chegar?
Então, para a doutrina espírita, para os cristãos, o nosso objetivo é Jesus. Jesus, como exemplo e guia, é a nossa meta. E numa emocionada mensagem mediúnica de um espírito em vias de encarnar, neste livro lindo de Lúcia Moisés, Educar os Filhos, Compromisso Inadiável, o espírito diz: e Jesus? Tudo que os nossos pais nos exigem, não que não seja importante, é importante ter um mínimo da vida material, nós já conquistamos. Eu preciso de Jesus no coração. Diga isso, por favor, aos pais atuais ou futuros. Quando o espírito retorna ao mundo espiritual, onde se amplia a consciência, ele entende o que aconteceu, o que não aconteceu, mas ele também pode entender com dores que a mensagem de Jesus não chegou em casa. E o que é a mensagem de Jesus? O que eu vou descrever como Jesus, como mestre e como pedagogo inigualável que já passou na Terra, que Jesus é a pedagogia do amor. Jesus vai dizer, não é para bater nas crianças, não escorracer essas crianças, porque você também pode ter culpa. Não é para bater? Evite bater. Evite violência, porque também passou no Fantástico esses dias, muito assustador, mas pais bem intencionados dizendo, olha, eu peguei uma tomada de não sei o que e dei um choque elétrico, porque senão essa menina não vai virar gente. Então, pais bem intencionados, eles exercem castigos físicos. E esses castigos físicos podem não ter fim. Então, mas existem outras coisas. Jesus não falou que é para educar assim. Vamos ver então. Como base da educação cristã, é importante que nos lares se provoque a reflexão em torno da moral cristã, de forma intencional e sem pressa, que é um caminho que pode ser usado por pais e educadores espíritas. Aqueles que têm crianças, aqueles que têm sobrinhos, aqueles que queiram trazer suas crianças na evangelização infantil, ela acontece às quintas aqui nessa casa, às 20 horas. E em toda última quinta-feira do mês existe o grupo de pais, onde nós refletimos o papel de pais. E os evangelizadores estão dizendo que, em alguns casos, eles observam que as crianças, elas não têm conversa de Deus em casa. Olha, tem um problema nas famílias, porque Deus não é assunto em casa. Ninguém fala de Deus, ninguém fala de Jesus. As crianças não estão sabendo, pelo menos estão trazendo. Mas não pode acontecer como na escola, onde as crianças são levadas à escola e a escola vira um lugar terceirizado para ser educado. A escola é um lugar para instrução, para aprender ciência, matemática, línguas, mas a educação moral é no lar. E a evangelização infanto-juvenil é um outro local com uma metodologia, uma pessoa preparada para auxiliá-los na educação de Cristo. Mas a educação de Cristo também é no lar. São apoios, são suportes importantes para a família. Então, como é que nós vamos trabalhar esses maus pendores? Primeiro, entender a base de tudo é o amor. Jesus sempre trabalhou baseado no amor, na fraternidade, na doçura, na amabilidade. E muito importante é que os pais, ou os responsáveis, exerçam a autoridade. E como tudo começa a se tornar ou confuso ou simplista, autoridade é ter limites claros. É o que pode, o que não pode, onde não pode. E esse limite é baseado na moral cristã. Porque aonde pode, aonde não pode, para cada família é muito variável. Então, onde pode, onde não pode, é baseado em Cristo. Estudemos, então, a vida de Cristo também. As regras também são claras. Pode isso, pode aquilo, que horas pode chegar, o que pode fazer. Que horas pode chegar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Cada pai e cada mãe conhece o seu filho. Cada pai e cada mãe conhece seus maus pendores, conhece suas características, conhece suas virtudes e vai saber, este filho é responsável e ele pode isso. Este filho ainda não tem responsabilidade, ele ainda não tem tal virtude. É preciso observar. Educar é observar. Observe
Porque se você não conseguir observar esses maus pendores, você não vai saber aonde você vai corrigir. Também, se você não souber observar as virtudes, você também não vai fazê-las florescer. Observe. Então, os pais precisam ter a autoridade. Mas a autoridade, às vezes, ela exagera o pêndulo para o autoritarismo. O autoritarismo pode ser fruto até de pais bem-intencionados que queiram ser respeitados, eles querem muito bem do filho, mas às vezes eles inspiram medo. Inspirar medo é assim: olha, se você não fizer a sua tarefa, você vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Olha, se você fizer tal coisa, vou chamar o tio para te dar uma injeção. Se acontecer isso, acontecer aquilo. Aqueles que educam pelo autoritarismo são aqueles que inspiram medo, que também tem as religiões, que dizem que você vai arder no inferno. Se você não fizer tal coisa, você vai morar lá no inferno e vai acontecer tal coisas. E existe a obediência pelo medo de ser punido. Por quê? Existem inúmeras regras de trânsito, existem radares, e você passa devagar porque você tem medo de ser punido, e é um medo real. Se você ultrapassar, vai vir a multa na sua casa. Então, existe uma obediência por causa de uma punição. Da mesma forma, quando se educa com base na autoridade, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa e você será severamente punido, você não cria consciência e não cria responsabilidade, você gera medo. Eu tenho medo. Então, enquanto acontecer tal coisa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Existe o medo de ser descoberto. Então, se alguém descobrir, eu vou ser punido. Mas, se ninguém estiver olhando, eu posso fazer. Então, isso é o resultado da educação pelo autoritarismo, porque existe o medo. Então, enquanto estão me olhando, enquanto estão me vigiando, eu vou fazer certo. Enquanto estão me vigiando, eu vou ser bom. Existem religiões que não deixam que fume, mas fora da igreja eles fumam, porque ninguém está olhando mesmo. Então, como se Deus não estivesse olhando. É importante que se desenvolva o raciocínio, a consciência, a autoconsciência e a responsabilidade para que se faça por si, não pelo medo. E existem também aqueles pais que são os déspotas de casa, as mães castradoras. Olha, você vai ser isso, muito rigorosas, exigentes ao excesso. Estou falando em excessos. E neste excesso, talvez sejam almas enfermas que precisem exercer uma autoridade em algum lugar, e eles vão tripudiar sobre aqueles seus familiares. São aqueles que dentro de casa, aqui eu mando, vocês abaixam a cabeça e obedeçam. Mas isso é bom? É bom, melhor que a libertinagem. Mas qual é o problema? Isso gera medo, gera afastamento. E é tudo exceto o amor. Você vai se afastar daquele que você deveria mais amar, vai se afastar daquele que você deveria mais se aproximar. Então, o excesso é o autoritarismo, e o outro extremo é o deixa fazer do jeito que quiser, não tem líder, não tem regra, não tem exemplo, que também tem muitos, porque são aqueles pais que talvez patologicamente vivenciaram numa família de extrema autoridade, uma autoridade patológica, os feitores da casa, que talvez em outras existências tenham também sido assim. Então eu quero que meus filhos sejam livres, então felizes, mas isso é patológico, isso também precisa ser trabalhado. Existem excelentes psicoterapeutas para isso. Então, sem limites, os jovens ou crianças vão buscar outros exemplos no mundo. Não é isso. É uma autoridade clara, madura, com regras do que pode, do que não pode, o que pode é amar o outro. Amar o outro como a si mesmo. É seguir o exemplo de Jesus. E a autoridade, ela tem a base com amor e ela pode ser exercida com amizade. Então, os estudiosos da educação, eles trabalham a amizade como base da relação afetiva. E Jesus também trabalhava a amizade como base da relação afetiva com os discípulos. Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
Ele só serve, ele não sabe nada do outro. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vocês são meus amigos. E em tantos momentos, os discípulos, eles questionavam Jesus, e Jesus dava uma devolutiva amorosa, doce, fraterna. E a Amélia Rodrigues descreve tão lindamente que com infinita ternura, em seu olhar, Jesus respondia, e com infinito amor, e numa atmosfera de amor. Jesus era uma autoridade moral, e ele era amigo, ele ouvia. E Augusto Cury, ele fala que pais brilhantes compartilham suas histórias. Então, a amizade, ela traz um medo nos pais, que é o medo de ser descoberto. E se os meus filhos descobrirem que eu não sou tudo isso de virtude, que eu estou aparentando ser? Por isso eu não vou ser amigo. Eu já ouvi dizer assim, olha, para aluno e para filho não se mostram os dentes, não se mostram os defeitos. Então, você se coloca longe, porque senão você perde a autoridade. Quem já ouviu isso? Mas eu vou dizer outra coisa, que então se você é tão perfeito, eu preciso dizer que sinto muito, um dia você será descoberto. Porque mais cedo ou mais tarde, o outro se tornará adulto, ou já é adulto, e enxerga. Quem é que não conhece? Quem é que não enxerga a roupa nova do rei? Você está nu, desnudo para aqueles que são seus familiares. Quem não enxerga seus defeitos? Só se você pensa que ninguém enxerga. Todos enxergamos. E é por isso que é preciso trabalhar com misericórdia, com benevolência, com perdão. Todo mundo erra. Mas não é para se mostrar como pai frágil. Você, pai ou mãe, ou tio, ou avô, você tem a experiência da sua vida. E você pode brindar a sua família com a sua experiência bem-sucedida. Compartilhe as suas histórias, compartilhe histórias boas, conte a história daquele avô que fez um monte de coisa boa. Eu ouvi, o meu avô faleceu recentemente, ou foi um funeral que só enchia gente, só vinha gente, nunca vi onde estão todas as pessoas que eu nunca vi, convivi com o meu avô. E um dia alguém começou a contar, então, começaram a contar no funeral do meu avô a história, que ele era um homem que ajudava todos. Mas por que não me contaram isso antes? Por que ninguém me contou isso? Por que não me compartilharam as histórias da vida? Aqueles que têm histórias boas para compartilhar, compartilhem. E compartilhem a humanidade, que vocês têm virtudes, mas que eu, humano, também tenho defeitos. Mas não por isso que eu desmereço ter o papel de autoridade como pai e mãe. Mas você mostra, ensina pelo exemplo a humildade de reconhecer que você também tem falhas. Todos temos. Não adianta esconder, todo mundo enxerga. Mas que você também tem virtudes. E essas virtudes você vai ensinar. Que você tem uma experiência trilhada. E que essa experiência trilhada você também vai ajudar a compartilhar. E isso só a amizade vai trazer. Enquanto houver uma relação de em cima, embaixo, ou de autoridade autoritária, não existe essa liberdade. E cedo ou tarde, esses filhos pequenos serão jovens, e talvez esses jovens não vão compartilhar da sua vida contigo. E a pergunta é, de que adianta toda a sua experiência se você não consegue compartilhar a sua própria vida com o seu próprio filho? Então, a amizade que Jesus teve com os discípulos é um dos exemplos de autoridade, de amizade baseada no amor. E também entendam quem são os amigos dos seus filhos, que valores eles têm, porque a amizade vai mostrar quem eles são. Seja você um amigo marcante com quem você possa compartilhar descobertas. Seja você um amigo verdadeiro, porque o amigo é aquele que compartilha tanto aquilo que aconteceu de bom, quanto aquilo que aconteceu de menos bom. A minha mãe foi uma pessoa que sempre compartilhou a sua vida, as suas dificuldades. Minha mãe era professora. E o meu pai era um homem muito fechado. Tão fechado que essa semana minha filha de 10 anos perguntou: escuta, o que o avô fazia?
Tanto que ela tem 10 anos, ele nunca compartilhou nada da vida. O meu pai fez muita coisa boa, mas ele não compartilhou. Perdeu a oportunidade de compartilhar histórias de valor. E que essas histórias sejam sempre baseadas na moral. Entendam que essa é a maior riqueza que vocês poderão compartilhar com seus filhos. E no grupo de pais alguém falou, desabafou e falou, olha, eu sou o pai de... E foi muito lindo esse desabafo verdadeiro. Olha, eu sou pai de 2 adolescentes, eu não sou exemplo a ser seguido, e é um saco, é difícil, é pesado, é difícil, é pesado. Mas a doutrina espírita tem uma coisa maravilhosa, que para ser espírita é preciso esforçar-se, aquele que se esforça. Então, aquele que se esforça, se você está no caminho do esforço, da melhoria, do empenho, você está no bom caminho. Então, seja um exemplo de ser humano, de humanidade. Jesus foi o exemplo do amor, e que nós teremos como guia, como meta, como objetivo, mas enquanto ainda estamos longe dali, seja o exemplo desse ser humano. Eu quero contar uma coisa da minha experiência como professora universitária, que fui por longos anos, e eu tiro o chapéu para os pais daqueles alunos que conseguiam chegar com respeito e dizer para a professora, que é uma autoridade local do momento, e dizer, professora, você me perdoe, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu discordo do que está acontecendo em tal aspecto, tal aspecto, tal aspecto. Olha que coisa maravilhosa, educar um filho para que se consiga conversar com alguém que está num papel de autoridade e conversar. São pais que não exerceram a autoridade, que gera medo de conversar com a autoridade. A autoridade está lá, naquele momento, como pai, como mãe, como professor, como avô, como o que for, como professor. E naquele momento se permite que alguma reflexão que aquele indivíduo tenha feito possa colaborar com o andamento do país, da aula, da instituição, do que for. Isso é excepcional. E mudando para os erros. Como é que nós vamos lidar com os erros que acontecem? Os erros, eles precisam ser entendidos como os erros trazem consequências. Então, e essa consequência é o quê? Ela não precisa ser inventada, não pode ser inventada na hora. Olha, se acontecer tal coisa, agora eu vou inventar que vai acontecer tal coisa. Invente uma coisa e combine qual vai ser a sanção, a punição. E entendam que se são crianças, são crianças. Então, aqueles que têm uma tendência ao autoritarismo e excesso, repensem o que cabe naquele momento. E eu tenho algumas sugestões. Quando se fala sobre os erros, e alguém errou, e as crianças, elas são muito ávidas pelo amor e o carinho daqueles que são seus cuidadores, uma sanção que cabe é o afastamento emocional. Porque, às vezes, as crianças erram e elas ganham atenção, a aproximação emocional. Então, os pais estão ocupados, trabalhando, e eles têm de brinde o afastamento emocional. Aí eles fazem uma traquinagem inconsciente e tomam a maior bronca, que é toda a atenção para ele. Então, conscientemente, façamos o contrário. Deem atenção, deem amor, deem fraternidade, levem a amizade. Brinquem, sejam próximos, mas é preciso ter tempo para isso. Reservem tempo, doem de si. Aconteceu alguma coisa, você pode então, olha, você vai perder a atenção. Que pode ser, fique no seu quarto por tantos minutos, fique no cantinho do pensamento, porque talvez não pense coisa nenhuma, mas ganhe um afastamento. E aí, pensou? Talvez pensa, talvez não pensa, mas é o afastamento. Perdeu o amor. Então, o amor é aquilo que deve dominar a casa. Aconteceu alguma coisa, a sanção pode ser o afastamento, pode ser a repreensão, mas também não no calor do momento. A criança está brigando ou está num momento ruim emocionalmente e vocês vão discutir. Não é hora de discutir. Espere ter calma, paz e tranquilidade para então retomar o assunto, para no outro momento
lançar outro artifício pedagógico, que é a discussão do acontecido, mas em outro momento, no momento onde todo mundo consiga raciocinar. Joana de Ângeles fala sobre a crítica. Banir quanto possível do comportamento a crítica ácida e destrutiva das almas enfermas, daqueles que talvez não conseguiram um amadurecimento emocional. Tudo bem, quem diz que não consegue evitar uma crítica tão dura, tão ácida, porque foi criado assim, existem excelentes psicoterapeutas no caminho para isso. A crítica ácida e destrutiva, conceitos chulos, quão irresponsáveis, as diatribes e os verbetes sarcásticos, criança não entende sarcasmo, que envenenam o coração e enfermam a alma. Tudo aquilo que se fala pode ser uma agressão verbal também às crianças ou aos jovens. Eles não entendem, evitem. Ela fala muito sobre as feridas emocionais da infância, que às vezes os pais, que também são enfermos da alma, eles acabam jogando sobre os filhos todas essas coisas. Então, brigar, colocar palavras chulas, colocar você não vale nada, você não serve para isso não é educativo. Se você, que é a pessoa que essa criança mais ama e confia, ouve isso de você, ele infelizmente vai entender que eu não sou nada mesmo. Dessas enfermidades decorre então a nostalgia, a depressão, o afastamento e talvez então, como eu sou tão pouco, a fuga para outros recursos, álcool, drogas ou divertimentos não produtivos. E a crítica ácida, não a crítica construtiva, a crítica amorosa, delicada, como aquele aluno fez para mim. A crítica dura gera o afastamento. E você vai ter daqueles que você mais precisava se aproximar, o afastamento. E de que vale as experiências, se você então não consegue dividir com seu filho tudo aquilo que você viveu, mas você mesmo gerou esse afastamento. Então pensem nisso. Então, o que é educativo? Educativo é orientar, fazer que compreenda que errou. Jesus conversava o tempo todo, Jesus contava história, contava parábolas, ele via um acontecido e relatava sobre aquilo. Aconteceu alguma coisa, como por exemplo a passagem do óbolo da viúva, os Jesus e os discípulos estavam ali, aconteceu alguma coisa e ele tomou aquele assunto para discutir. Promover a reflexão e avaliação do acontecido. Aconteceu alguma coisa? Primeiro, evite aquele momento acalorado. Ninguém pensa direito. Pode deixar passar, tá? Ninguém vai se desviar do caminho porque deixou de punir ou corrigir naquele momento. Mas em momentos onde você não tem a sanidade ou a clareza de consciência, não é um momento para reflexão. Porque aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus trazia reflexão. Mas antes dele dizer isso, ele escrevia no chão. E todo mundo ficou... O que Jesus vai dizer? Ele promoveu um momento de reflexão, um momento de parada, para então dizer, cada um pense. Quem estiver sem pecado, promover um momento de pensar. Promover um momento para o outro responder, ou não precisa ninguém responder nada, mas já entendeu? Promover um momento de pensar. E Jesus fazia também a técnica de perguntas. Todas as técnicas são trazidas do livro de Sandra Borba, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, onde Sandra Borba, que é uma evangelizadora e expositora espírita, ela traz, traduzido em termos pedagógicos, o que o Mestre Jesus fazia como educador. Então, Jesus perguntava, então, o que é que está escrito na lei? Como a interpretas? Então, nem sempre responder diretamente vai ser uma boa técnica, mas devolva a pergunta. Em dias atuais, é perguntar, o que vocês acham dos amigos que colam na prova para passar
de ano. O que você acha da ideia de passar a véspera da noite em claro, tomando Coca-Cola, nunca estudando, você vai estudar na véspera da prova? O que você acha daqueles seus amigos que saem a noite toda e não fazem nada de produtivo? O que você acha daquele seu amigo que só ganha um monte de presente caro, mas não é muito bem aquele exemplo de educação? Devolva a pergunta. E a pergunta vai trazer a reflexão para que então você desenvolva a clareza do que é o certo. E esse certo está baseado dentro do norte de Cristo, dentro da moral de Cristo, do amar ao próximo. E Jesus também utilizava a técnica de narrativas, explicações. As incontáveis parábolas, a parábola do semeador, contou a parábola, explicou a parábola. E nos dias atuais, que talvez as crianças, os jovens não tenham paciência, existem inúmeros textos construtivos, textos belíssimos. Vai ter que ler sim. Hoje eu leio muita história. Leio muita história para selecionar o que dá para contar e conversar sobre o tema. Seleciona a história da família, relaciona um assunto que aconteceu, conta, caminha. A programação neurolinguística fala muito sobre a postura corporal. A melhor postura corporal para o entendimento e o aprendizado é meio o lado a lado. Ou o que Alberto Almeida sugere: estende uma rede na casa, senta todo mundo, fica balançando, conversando. Para quem é adulto, está dirigindo, está viajando, está um do lado do outro. Mas não para aquele que está atrás, porque aquele que está atrás, você está na frente, e aquele que está atrás está conversando com você de costa. Mas para quem está do lado, chame para uma caminhada. Olha, eu estou lembrando daquilo que aconteceu na semana passada, e aí retoma o assunto, que é um momento sem confronto, é um momento de amigo. Estou falando o que aconteceu que eu achei que não foi legal. Vamos conversar sobre isso? Numa boa, lado a lado, como companheiros. Você pode escolher o seu caminho, mas como pai ou como orientador, eu estou dizendo a minha opinião, que talvez não seja a melhor. Transforme erros em aprendizado. Joana de Ângeles fala: é identificando o erro que se aprende a maneira de não repetir. Identificando o erro. Não é escorraçando o errado. Não é trucidando naquele momento que aconteceu, eu te peguei e você vai ver, e blá, 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 blá. Nesse momento ninguém escuta. Mas no momento que esse erro foi identificado, identifique, converse, discuta. E o que denominamos como erro, no entanto, trata de uma experiência incorreta. Aquela que ensina como não mais proceder. E aí, foi bom? Foi legal? O que você acha que isso vai te levar? Vai levar para frente? O que os seus amigos estão ganhando com isso? Dentro dos seus parâmetros crísticos, determinando por ser uma valiosa contribuição à evolução. Então, o erro precisa ser didático. Então, todos erramos, mas o pior erro é aquele erro que você não aprendeu nada. Aquele erro que se tornou didático, valeu. E que não tornes a pecar. Se errou, errou uma vez. Se errar de novo, aí escolheu errar. Joana de Ângeles também, ela narra a história dos cordeiros. Os cordeiros estão com os pastores. E quando um cordeiro ele se dispersa no grupo, o pastor amorosamente vai lá, busca o cordeiro e traz para o grupo, porque existem muitos perigos além do grupo. Mas se o cordeiro escapa-lhe pela segunda vez, é preciso dar-lhe-se o cajado para que então se entenda. Então, a punição mais severa, ela pode acontecer. Mas a punição repetida, ou a punição como único método pedagógico, aí não. A punição como único método pedagógico vai terminar aonde? Porque todos já devem ter percebido que quanto mais se pune, maior vai ter que ser a próxima. Porque alguém vai dizer que não doeu não, tá? E você vai fazer o quê? E então Jesus disse para a mulher adúltera: vai, não voltes a pecar, não peque de novo. Jesus falou para o paralítico: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Errou, mas não erre mais.
estudos comportamentais já dizem que castigos levam à necessidade de castigos cada vez maiores. Os estudos da psicologia, eles dizem que quanto mais se castiga, maior vai ter que ser o próximo. E se você gritou uma vez, você vai ter que gritar mais alto da próxima vez. E daqui a pouco, eles estão insensíveis, porque se grita tanto, se bate tanto, se prende tanto, se pune tanto, que é assim mesmo. Então, a educação moderna é uma educação positiva. Não é a educação do punir, porque nem sempre o punir vai levar ao aprendizado. Mas se errou, que o erro seja estudado, refletido para o aprendizado. Mas antes que aconteça o erro, é preciso investir tempo para ensinar o que fazer, o que é o certo, o que é bom. Cada um sabe quais são os maus pendores dos seus. Então, pegue esses maus pendores, ou escolha um, escolha dois, e pense o que é que eu vou contar de história, o que eu vou falar, o que eu vou inventar de situação para ensinar o que é para fazer. Transforme para o positivo. Pegue o defeito e transforme em virtude. Olha, é egoísta, só pensa nele, que pensa que todo mundo é escravo da casa. Olha, você vai aprender agora fraternidade. Olha, você pensa que os pratos andam sozinhos para a pia, carrega o seu prato. Você pensa que os pratos se lavam sozinhos, lave o prato. Olha, o que tem você catar o casaco da sua irmã também? Então, ensina fraternidade. Cada um tem os seus maus pendores para ser transformados. E que a sanção pode ser, de acordo com os estudiosos de hoje, retirar o que seja de valor, como sanção. Por exemplo, retirar a atenção. Mas essa atenção tem que ser ganha para ser perdida. Puxa, perdi uma coisa boa, que é a atenção, o amor. Alguém ficou chateado. E então, se eu amo a minha família, eu vou pensar, porque eu descobri que eles ficaram chateados. Para quem não chegou nisso ainda, então, sancione removendo uma coisa material. É o celular, tire o celular. É o joguinho, é o computador, é o quê? E que nos meus primeiros anos de docência, me chamou muita atenção um caso de que os pais vieram chorando, porque, claro, eles vão pagar mais um ano de mensalidade particular, porque a filha reprovou, e pelo amor de Deus, passe a minha filha, porque eu preciso pagar um ano a mais de mensalidade. Materialismo. Segundo, mas eu não sei o que está acontecendo, porque essa menina tem de tudo. Ela tem TV, ela tem videocassete, ela chega em casa, pega o pratinho de comida e fica no quarto. Olha, é claro que esse jovem vai ficar no quarto, porque ele tem de tudo. Essa moça tinha uma suíte, tinha TV, computador, cama, banheiro. A única coisa que não tinha era comida, que ela saía, pegava e se trancava. Porque se ela saísse, ela só receberia duras críticas, como que foi só o que os pais dela fizeram. Que ela não presta, que ela é folgada, que ela é isso, que ela é aquilo. Ela não tinha nada de bom fora daquela porta, ela não perdia nada, e ela morava num castelo encantado dentro daquele quarto. Então, como o erro do outro pode ser didático para nós, eu reconto essa história para vocês. Repensem isso. É preciso perder uma coisa para pensar que eu preciso mudar. E é importante, então, sempre orientar, ao invés de punir, trabalhar os métodos de educação positiva, transformar, não faz isso, não faz aquilo, fulano, não pega, não sobe. Não... E aí os pais viram fiscais, não faz isso, não faz aquilo, porque não é isso que é educação. Porque essa é a educação do trânsito, tá? Não pode passar no sinal vermelho, não pode. É importante não passar no sinal vermelho, mas a educação do trânsito é punitiva, acabou, não tem educação. Educação é só uma vez para você tirar a carteira e acabou. Não é isso. Ao invés de dizer, então, pare, não vai quebrar isso, transforme no positivo, numa fala positiva. Segure isso com cuidado. Em vez de dizer, você vai cair, tome cuidado, ande com cuidado. Você vai ficar resfriado nesse frio. Olha, eu acho que você vai ficar mais quentinho se pegar um casaco, tem muito vento lá fora. E Jesus, em todas as suas orientações, como eu reproduzi um pouquinho, aqui em Amélia Rodrigues, narrou sua meiga e poderosa voz,
Jesus exercia autoridade com doçura. Em seu olhar terno, em sua voz afável, transmitiu doçura aos apóstolos. Está muito longe, mas esse é o nosso norte. Se nós conseguirmos lembrar de levar um pouco de amor e doçura, nós estaremos no caminho. E aqui eu trouxe um trecho onde Jesus exemplifica a amizade para com os apóstolos do ponto de vista da troca, do abrir-se a questionamentos, do respeito, da devolução da pergunta. Então, um recorte desse vídeo de Boa Nova de Haroldo Dutra Dias. Mestre, chamaram-vos de servo de Satanás e reagimos prontamente. Eles estavam prontos para brigar com o povo que está xingando Jesus. Dizia Pedro com sinceridade ingênua: revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões, que não é o que é o ensinamento de Cristo. Eles queriam brigar. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus então entrava também em discussões acaloradas. Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. O que Jesus vai dizer então? E afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre pensava antes de dizer alguma coisa. E talvez esse momento de reflexão servia para acalmar um pouco os ânimos. E aí ele interrogou, ele não disse nada, ele devolveu uma pergunta. Então, o exemplo de amizade é permitir que aqueles que eram seus apóstolos trouxessem questões. Eles estavam questionando a conduta de Jesus. Olha, estão chamando a gente disso, daquilo. Ele acalmou os ânimos, devolveu a pergunta, vai promover a reflexão. E nós só conseguiremos fazer isso num ambiente de paz. Se não tem paz, se está acalorado, se os ânimos estão elevados, acalme-se ou retome o assunto depois. E como tudo ainda na educação não é fácil, e nós erramos e erraremos, mas fica a lição da humanidade que somos humanos. Eu encerro a fala de hoje colocando uma mensagem de Joana que diz que Deus está contigo em todos os instantes da tua vida, auxiliando-te. Nós não estamos sozinhos, ajudando-te no desenvolvimento espiritual e moral, a fim de que alcances as cumeadas do progresso. Sob o comando de Deus, nunca se encontrarás a sós. Deixa-te conduzir por Deus e tudo se apresentará rico de bênçãos. Quando momentos de dúvidas lhes surgirem, lembrem-se que Deus está conosco, que Deus nos inspira e Deus está sempre nos quer bem. E se aqueles que estão sob nossa tutela, nosso carinho e nosso cuidado nos desafiam, peçam inspiração de Deus, que Deus jamais negará. Mais uma vez agradeço a presença de todos e que essas reflexões sejam meditadas e transformadas na sociedade de amor que está por vir. Muito obrigada.